Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos ver a inclusão de arquivos com páginas JSP e também a questão da utilização de seção, tá? Então, para começar, vamos dar início falando sobre a inclusão, né? O JSP e o Java ele tem estrutura que permite que a gente inclua arquivos dentro de uma página JSP, certo? Então, a sintaxe básica de inclusão está descrita aqui no exemplo, né? Include file e a identificação do tipo de arquivo. Existem dois tipos de include: o include estático e o include dinâmico. Tá? Então vamos lá. Um include estático ele é basicamente tag HTML. Pelo próprio nome dá pra gente perceber que o include estático é HTML simples puro, sem nenhuma questão dinâmica como a gente vê com o JSP, né? Programação estática para a internet a gente vê simplesmente HTML, pois o mesmo pode ser aplicado nesse contexto do include estático, né? Temos aqui um exemplo, onde temos a página principal, a index, e nela a gente inclui, através dessa diretiva, a gente inclui um arquivo que é chamado de rodapé.jsp. E nesse arquivo rodapé.jsp, como tem aqui nessa segunda imagem, a gente pode perceber que tem apenas uma tag HTML básica que vai ser inclusa nesse primeiro artigo com as informações que contém aqui nela. Já a segunda forma é o chamado include dinâmico, que nada mais é do que a gente adicionar estruturas dinâmicas a esse segundo arquivo que vai ser incluído no nosso primeiro arquivo, né? Estrutura dinâmica é estrutura de programação, estrutura Java, como podemos ver aqui no nosso exemplo. Temos um arquivo que vai ser incluído, que o nome dele é user.jsp, e aqui a gente tem uma declaração de um método, tá? Um método que retorna um tipo string com o valor Anderson. Então essa é a segunda página que vai ser incluída na nossa primeira página. Nessa segunda imagem aqui nós temos essa inclusão. A gente define através da diretiva, coloca um include, né, que é a sintaxe padrão de inclusão, e para onde vai estar apontando a inclusão. A inclusão vai estar apontando para esse arquivo user.jsp. Então, no meu primeiro arquivo, eu vou ter essa estrutura e vou ser capaz de chamar esse método. Observem que aqui nessa tag H1, dentro da informação que vai ser mostrada da tag H1, eu coloco uma sintaxe em JSP, certo? Uma sintaxe de escrita na página HTML, no nosso documento HTML, e aqui no meio eu coloco a chamada do método que eu incluí nessa primeira página, como está aqui, ó. Nome, que é o método que foi incluído na minha página, tá? Então agora vamos ver na prática como isso é implementado. Eu tenho aqui um pequeno projeto de exemplo, onde tem um projeto, num projeto eu tenho um exemplo de include, tá? Então vejam, eu tenho aqui minha primeira página, a página padrão, a página index, certo? Então no primeiro momento eu incluo a segunda página, que é user.jsp, que é essa página aqui, que ela apenas contém a definição de um método, beleza? E aqui mais embaixo
no H1 eu utilizo esse método. Como o método está incluído na minha página, eu sou capaz de utilizá-lo sem a declaração. É como se ele ficasse transparente aqui entre essas diversas tags HTML. É como se o método estivesse ali, mas está transparente nessa página. Como ele foi incluído, é como se ele tivesse transparente aqui. Então aqui eu posso utilizar esse método. Beleza? Já o include estático, eu coloco aqui embaixo, depois do meu form. Coloco aqui e está com o nome rodapé, que pode ser incluído no final da página, como está aqui. Poderia colocar alguma descrição da empresa, número de telefone, quando a gente está fazendo um sistema maior. Então vamos executar aqui para a gente ver como ficaria isso no nosso navegador. Então vamos lá, ele está abrindo um servidor web. Pronto. Então aqui observem que aqui ele chamou aquele método com o nome, retornou a string, e aqui ele colocou no rodapé o arquivo que foi definido como rodapé. Ele colocou, não é bem no rodapé, mas é abaixo aqui do meu form. Ele incluiu essa informação também. Concluída essa parte do include, vamos partir para a gente ver a questão de trabalhar com seção em JSP. Tá. Vamos dar continuidade, né? Vamos lá. Então, o que vem a ser uma seção, né? Seção é uma forma da gente armazenar informações do nosso objeto em algum local, né? E este local é o servidor. Então, a seção ela vai armazenar as informações do nosso objeto no servidor, né? É muito utilizado para guardar informações de um usuário, para em qualquer parte do nosso sistema, nosso site, a gente poder recuperar essas informações do usuário para ser mostrada no nosso navegador. Por exemplo, em toda página está o nome do usuário lá no finalzinho, em cima da página, tá esse nome do usuário sendo recuperado através de uma seção, né? A seção também pode conter um tempo de vida, né? A gente pode definir também esse tempo de vida, né? Definido no Java, ele é definido através de segundos. Então a gente pode definir qual vai ser o tempo de vida de expiração dessa nossa seção. Então vamos lá. Temos aqui a criação de uma seção, tá? Então o que é que eu faço aqui nesse exemplo? Instancio um objeto que é do tipo veículo, tá? Então aqui setCarro, eu chamo o método do veículo, do objeto que eu instanciei, setCarro, e pego de uma página a informação contida no input com o identificador carro, o valor que foi digitado lá no input. Aqui é a mesma coisa, lá foi digitado no meu campo de entrada de dados algum valor, e o identificador que está lá nessa primeira página é marca, então vai ser adicionado a esse atributo do meu objeto, do meu veículo, tá? Pronto, a gente agora montou esse objeto, né? A gente temos o nosso veículo pronto, o objeto montado com seus dois atributos, o carro e a sua marca. Então a gente vai fazer o que agora? A gente vem aqui e adiciona esse objeto à seção. Observem que aqui, quando a gente vai adicionar esse objeto à seção, existe dois atributos que é passado como parâmetro, tá? O primeiro é um identificador, né? Ele identifica, ele dá um ID à seção. E o segundo é um objeto em si, né? O objeto com suas informações para ser recuperado mais à frente. Aqui a gente tem a definição do tempo de inatividade, né? Quanto tempo será necessário para a gente expirar a nossa sessão. Então aqui eu defino que é 60 segundos, ou seja, 1 minuto. Para recuperar uma sessão,
nós temos a seguinte situação. Observem aqui no exemplo. A partir do objeto session, eu posso, a partir da chamada de seu método getAttribute, recuperar informações do objeto que foi armazenado naquela sessão. Observem que aqui, no parâmetro passado, eu passo o identificador do objeto que foi armazenado na sessão. Como vocês podem ver aqui, ó, quando a gente define a sessão, quando a gente cria a sessão, a gente passa o identificador. E depois passa o objeto que aqui é VE. Então, para a gente recuperar, a gente precisa apenas do identificador. Como no meu caso foi veículo, então ele vai retornar o objeto que está associado a esse identificador. Uma questão muito interessante é que eu preciso fazer um cache do objeto que está sendo retornado. O session, ele retorna, quando ele vem retornar o objeto da sessão, ele retorna um objeto genérico. Por que isso acontece? Porque todas as classes em Java, elas herdam de uma forma, seja direta ou indiretamente, elas herdam de uma classe mãe, pai, lá, uma classe central, uma classe master, que é a classe object. Então, quando a sessão retorna o objeto, ela retorna como sendo desse tipo, object. Então, a gente tem que fazer um cache para o tipo que a gente armazenou na sessão. No nosso caso, o tipo que a gente armazenou na sessão foi do tipo veículo. Então, eu coloco aqui veículo e esse objeto que está sendo retornado vai ser transformado novamente em um veículo para eu poder usar essas informações. Se fosse do tipo string, que eu tivesse armazenado, ou pessoa, aqui no cache a gente ia identificar o nome da classe para fazer esse cache e adicionar ao nosso objeto, certo? Então, depois que eu recupero a informação, depois que eu recupero minha sessão, o objeto da sessão e armazeno na variável VE, aqui embaixo eu pego as informações que contém nesse objeto e imprimo isso no meu documento HTML. Observem aqui: ve.getCarro e ve.marca. Essas duas informações vão ser impressas no meu documento HTML, tá? E para a gente remover na sessão, é um comando simples, é session remove attribute, e da mesma forma que é para recuperar, a gente coloca um identificador, então ele vai ser removido da nossa sessão. Então vamos ver como isso funciona na prática. Vamos abrir o nossa ideia Eclipse, fechar o outro exemplo do include, para a gente poder ver aqui como a gente trabalha com sessão. Beleza? Observem que aqui também eu tenho uma classe veículo com essas duas informações, esses dois atributos da classe, carro e marca. A partir do index eu peço para o usuário passar duas informações, tá? Vamos executar aqui, a gente ver como é que isso vai ficar no nosso navegador. Aqui está os dois campos de entrada de dados, conforme está aqui no nosso index.jsp. E tem o submit, que vai ser enviado para a nossa segunda página. Aqui na nossa segunda página, em que a gente vai começar a trabalhar com a sessão em si. Primeiro a gente instancia um objeto tipo veículo e dá um identificador a ele VE, tá? E aqui mais embaixo a gente pega as informações que foi digitado lá no nosso campo carro e no campo marca e adiciona um atributo do VE, tá? Fiesta marca. Então vamos para a nossa segunda página. Essa é a segunda página, já executou o código e armazenou essas informações e criou a nossa sessão. A partir de session a gente coloca o set attribute, o identificador e passa o objeto para a nossa sessão. Então criar a sessão com esse identificador e com esse objeto, com as informações desse objeto. Além disso, a gente seta o tempo máximo de inatividade, né? Depois de 60 segundos a nossa sessão vai ser inativa, né?
vai ser expirada. Daqui a gente coloca uma âncora para a terceira página JSP. E aqui na nossa terceira página JSP a gente pega e recupera algumas informações. Como eu falei, a questão do casting está aqui. Aqui a gente imprime lá na nossa página JSP, tá? E aqui a gente utiliza também outras funções do objeto session, né? A data de criação da nossa sessão, que eu adiciono a esse identificador criação, tá? Eu crio uma data, um objeto tipo data, que é criação, instancio esse objeto, passando para o seu construtor a informação da data de criação da minha sessão. E aqui eu imprimo também a informação da data de criação. A mesma coisa aqui, sendo que aqui ele vai me retornar a última vez que eu acessei a minha sessão. Então vamos para cá para a gente ver, para o nosso navegador. Vai chamar a terceira página. Observem que aqui ocorreu um erro, né? Por que ocorreu um erro aqui nessa questão? Porque a nossa sessão ela expirou. Como eu falei um pouco a mais aqui do tempo, então nossa sessão expirou e aconteceu o erro. Eu também no meu programa não tratei esse possível acontecimento, né? Eu poderia ter tratado com a questão de uma exceção. Então vamos lá novamente. Observem que agora foi normalmente, já que o tempo de inatividade não se expirou, não passou daquele tempo que eu setei aqui de 60 segundos, então foi normal dessa vez. Como lá a minha sessão tinha expirado e eu não fiz o tratamento da exceção que podia ocorrer, então aconteceu aquele erro. Com isso a gente finaliza esse vídeo tratando a questão do include, né, usando um JSP, e também a questão da sessão, né? Então até um próximo vídeo.